Olá, eu sou Renzo Cantoni, sou gestor de investimento. Iniciei minha carreira no mercado financeiro em 1984 na Suíça. E a Alternativa Global é o lugar onde você vai encontrar informações relevantes que possam lhe ajudar no seu processo decisório quando se trata de investimento internacional. Olá, como você vai alocar o capital? De maneira conservadora, arrojada ou flexível? A grande realidade é que todo mundo quer o lado positivo, tá? E tem um certo medo de enfrentar o lado negativo das coisas. Mas no momento que você sai do CDI, tá? O do Money Market, sempre terá riscos. E entre aspas, como eu falei no vídeo 9, quem investe no CDI no Brasil, basicamente está sendo remunerado para tomar risco. Porque, entre aspas, o CDI é quase uma aplicação de risco também. Eu falo isso porque, historicamente, o real brasileiro é uma moeda que tem uma tendência a se desvalorizar contra as outras. Todo mundo acompanha a cotação do dólar, entre outras. E para ilustrar, no início do plano do real, a gente tinha nota de R$1. Essa nota de R$1 não existe mais. Entre aspas, ela é o símbolo da destruição do dinheiro. Destruição do valor do dinheiro. Enfim, quando se trata de investir, isso são as classes de ativos, tá? Que são disponíveis para todo mundo. Eventualmente a gente puder colocar arte também, para alguns casos. Algumas pessoas perguntam por que cripto, tipo Bitcoin, não está aqui dentro. Eu acho que isso é outro assunto. Eu vejo cripto mais como um sistema que permite uma transformação das interações dentro do mercado. Mas eu quero fazer uma pequena parêntese aqui sobre o arcabouço, né, que rege a nossa vida financeira e de investimento. Em 1913, marcou a criação da Reserva Federal nos Estados Unidos. Não foi chamado de Banco Central, mas é um Banco Central. E isso criou um regime novo no qual estamos. Antigamente, se usava basicamente o padrão ouro como moeda. Mas com a vinda dos bancos centrais, o sistema financeiro se transformou totalmente e o dinheiro basicamente é dívida. Poucas pessoas se perguntam, mas como que o dinheiro é criado? Da onde que sai? Claro, o governo é aquele que vai imprimir as notas que você usa na rua e criar as moedas também. Mas isso representa muito pouco do dinheiro em circulação, que cada vez mais é eletrônico. De maneira simplificada, quem cria dinheiro são os bancos. Os bancos têm um estatuto especial em todos os países do mundo. E quando se faz um empréstimo, se cria um dinheiro novo. É simplesmente uma escritura. O banco fica com o contrato e basicamente você fica com o dinheiro na conta corrente para poder fazer o que você precisa fazer. Estou simplificando, mas o mecanismo, pouco importa a ideologia política ou econômica, funciona assim no mundo inteiro. Isso significa que nós, de maneira coletiva, estamos sempre devendo um principal
mais os juros, que ainda estão para vencer. O que dá essa equação muito simples, que é principal mais juros dividido por principal. O que significa, entre aspas, que a gente precisa crescer nominalmente a economia. E lá que vem essa pergunta, por que a economia sempre precisa crescer? Muitas poucas pessoas se perguntam isso. Por que a economia sempre precisa crescer? A resposta é no arcabouço do sistema também. Tem algo mecânico. Se não tem dinheiro novo entrando dentro do sistema, então a gente corre o risco de ir num sistema que se chama deflação. Mas, de maneira geral, os governos sempre vão escolher o caminho da inflação. Tivemos um evento muito brutal nos anos 30, que foi a Grande Depressão, que foi um evento deflacionista. O que aconteceu aqui? Os bancos emprestaram muito dinheiro, que seja para especular qualquer coisa, e chegou uma hora que as pessoas não conseguiam arcar com o pagamento, honrar essas dívidas. E aí, os bancos têm capacidade de poder arcar com um certo grau de perdas, um certo percentual de perdas. Mas aí, se você tem 10, 20, 30% dos tomadores de crédito ou dos devedores, que não conseguem mais pagar, aí você tem um evento sistêmico, quer dizer que a vaca vai para o brejo. E é isso que aconteceu nos anos 30. A deflação é algo tão brutal que o Bernanke, que era o presidente da Reserva Federal nos Estados Unidos, em 2002 escreveu um artigo sobre deflação. Tenha certeza que nunca aconteça aqui. Eu acho que ele enxergava os problemas, porque nossas economias estão basicamente cada vez mais alavancadas. E daí que veio a grande crise financeira de 2008 e 2009, que foi basicamente o evento deflacionista. Foi uma bola imobiliária, que puxou os preços para cima dos imóveis, e muitos devedores, tomadores de crédito, que não tinham condições financeiras para arcar com esses custos. E deu o que deu. Aí se precisou de uma intervenção maciça do Estado, nós todos, para poder reverter essa situação. E daí que nasceu essa crença, entre aspas, que sempre que terá um problema financeiro dentro do mercado, os bancos centrais, os governos vão intervir a favor dos investidores. Então, inflação e deflação são o produto, entre aspas, a soma de todas as políticas boas ou ruins que os países implementam. Isso são duas forças muito importantes que impactam o preço dos ativos, às vezes de maneira muito profunda. Em outro vídeo eu falei desse livro como sendo um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida, que foi escrito por Russell Napier, Anatomy of the Bear, no qual ele descreve que nos últimos 100 anos você teve 4 grandes oportunidades de compras. Então ele descreve o caminho que levou a essas grandes oportunidades, que foram 1919, 32, 49 e 82. Ele é historiador, economista, advogado. Eu gosto muito dele, acho que ele tem uma visão extremamente acessível para qualquer um entender melhor o que acontece até hoje em dia também. Ele criou também essa Library of Mistakes, e para o 10º aniversário fizeram uma apresentação especial
São 21 lições históricas dos mercados de capitais. E dentro de todas essas lições, recomendo o vídeo. Eu acho o número 2 muito importante. Todas são importantes, mas eu acho muito interessante. Ele fala que não tem, com embasamento, no longo prazo não tem relação entre o crescimento econômico e o desempenho da renda variável. E aí ele usa uma frase conhecida do Warren Buffett, que diz: preço é isso que você paga, valor é isso que você recebe. Essa frase pode parecer totalmente contra-intuitiva, porque todo dia você vai olhar o noticiário e ver muito conteúdo financeiro, o jornalista, todo mundo comentando como a economia está indo, como o mercado está indo. Sim, existe coisas que funcionam, que tem uma certa correlação aí. Mas a grande verdade é que existe regimes de precificação também dentro do mercado. Quando a gente fala em regime de precificação, aqui você pode ver o S&P com os fundamentais de 1926 até agora. Eu tinha mostrado isso, é a linha do lucro por ação do S&P. Aqui você tem o tal do rácio preço-lucro. A gente pode observar por que às vezes ele está aqui, por que às vezes ele está aqui. Existem algumas explicações, tá? Mas isso representa o regime. Aqui a gente tem um regime de há bastante tempo com preço-lucro relativamente elevado. E aqui a gente vê também o dividend yield, que é o dividendo por ação do S&P, às vezes é elevado e às vezes mais baixo, ou extremamente mais baixo. Então, na realidade, são as condições ao redor que faz que esse regime acontece. E nada melhor que dar uma leitura nesse livro para entender melhor como que isso se desenvolve, faz essas ciclicalidade às vezes ilógica, e que permite a uma pessoa como o Russell Napier afirmar com embasamento que não tem relacionamento direto entre o crescimento econômico e o retorno das ações. Então, na realidade, o que a indústria financeira está propondo de maneira ampla no mundo inteiro para seus clientes? Basicamente, perante essas mudanças de inflação, deflação, regime de precificação do preço dos ativos e, historicamente, essa falta de correlação entre o crescimento econômico e o retorno sobre a renda variável, que parece uma coisa contra-intuitiva, ficou a possibilidade de classificar os clientes por um perfil de riscos. Aqui você pode ver o Avenue do Itaú, chama isso de conservador, até especulador, enfim. Aqui é renda fixa, 100%, curto prazo, até 100% em ação. Eu não sei se o Warren Buffett gostaria de ser chamado de especulador, já que ele investe muito em ação, ou só em ações. Aqui o Bradesco, o mesmo princípio. Você está 100% em renda fixa, curto prazo, e vai ter 100% em ações. Em outros países do mundo a mesma coisa também, no Japão a mesma coisa, no Canadá também. Na verdade, tudo tem a ver com o horizonte de tempo e o risco de perda. Se o seu tempo para investir é curto, então não faz nada, fica no CDI melhor. Mas a razão dessas caixinhas está aqui. A Vanguard
fez um estudo e mostra. Aqui você está 0% em ação, em renda variável, 100% em renda fixa. E aqui, do lado direito, 100% em ações. Nos últimos 100 anos, a distribuição dos retornos foi feita assim. A renda fixa, quem investe em renda fixa teve uma média de 5,1% e 100% em renda variável, 10,2%. Mas, estatisticamente, você pode ficar entre menos 43% e mais 54%. E aí vem esse famoso 60-40, 60% em renda variável e 40% em renda fixa, aqui, que é um sweet spot. Um consenso dentro da indústria é que, entre aspas, esse mix 60-40 é o melhor mix que tem. Então a indústria financeira, ela decidiu que, de qualquer jeito, ninguém sabe como mercados vão evoluir, já que cada um tem um horizonte de tempo diferente e um perfil psicológico também diferente. É melhor colocar os clientes dentro de caixinhas que representa essa distribuição estatística dos retornos. Aí todo mundo fica feliz. A indústria financeira fica feliz porque informa o seu cliente, ok, você vai ficar aqui dentro, e isso que historicamente os últimos 100 anos estão providenciando como dados, mas o lado positivo de tudo isso, como é conhecimento público, quem quer fazer sozinho pode fazer sozinho também. Você pode escolher um tipo de perfil. E hoje em dia, você tem muitos fundos, ou ETF, que representam essas classes de ativos que estão descritos aqui. Então você pode escolher 2, 3, 4 ETF, como eu mostrei em outros vídeos, e criar o seu perfil e sua carteira. Aí você pode escolher também uma estratégia de investimento. Você pode pensar assim, tudo bem, eu vou pegar meu capital e eu vou investir esse capital seguindo esse tipo de repartição de risco de maneira disciplinada. Cada mês, ou cada 3 meses, ou cada semana, eu vou colocar um X com esse tipo de repartição. Aí você faz uma média do preço da compra. Se o mercado cai, então com o mesmo dinheiro você vai comprar mais ações, e se o mercado sobe, com o mesmo dinheiro você vai comprar menos. Mas eu acho interessante que já lá atrás, o Permanent Portfolio, os fundadores do Permanent Portfolio, já estavam olhando assim, eu não estou gostando muito disso não. Tudo bem, tinha um contexto, a gente estava saindo de um período de inflação elevado, os mercados ruins, mas também eles estavam enxergando as mudanças importantes dentro dos regimes. Aí criaram esse Permanent Portfolio, que é um dos fundos, hoje em dia, mais antigos desse tipo. Pelo menos eu tenho acesso desde os anos 90, mas foi criado antes, se eu lembro corretamente, que tem uma repartição do risco e dos ativos bem diferente do que a indústria está propondo. Como se pode ver, você tem 20% em ouro, prata, franco suíço, ações, enfim. Dá uma olhada, entra dentro do site e você vai ver os detalhes. Mas isso é um questionamento direto a essa estatística de distribuição dos retornos. Uma outra pessoa influente dentro do mercado é o Ray Dalio,
que em 1975 criou a Bridgewater Associates, que virou um dos maiores hedge funds do mundo, mas também com essa visão que essa repartição dos ativos, ele ficava insatisfeito com isso. E ele enxergava também que o relacionamento entre as classes de ativos que compõem uma carteira precisa se ter um modelo diferente de alocação. Escreveu recentemente um livro, Como os Países Vão à Falência. Mas, novamente, de um lado, o Ray Dalio escreve esse tipo de livros com muito embasamento, vai pesquisar muito, e do outro lado também você tem o Russell Napier, que olha para a história também, porque a história financeira do mundo, eu diria que entender isso é mais importante. Então, o Ray Dalio, ele criou o que ele chama Risk Parity Trend Portfolio. Aqui no PB Research, que eu já tinha mostrado algumas vezes, e mostro novamente, é basicamente o que a gente faz também. Essa maneira de investir se baseia sobre regras que vão determinar a qualidade ou a importância do risco e aumentar ou diminuir as classes de ativos que estão compondo uma carteira. Aqui no PB Research, ele simplificou bastante. E como você pode ver, existem 4 commodities, renda fixa, as ações e o curto prazo. Então, essas regras de comportamentos, ou de estudo de risco, eu falo risco e comportamento, na realidade, faz que você tem uma realocação das classes de ativos em relação ao comportamento de cada subjacente. Nós, dentro da Alternativa Global, que é uma plataforma para transmitir informações para você poder tomar decisões com mais embasamento e mais conforto, decidimos compartilhar nosso conhecimento para você poder entender melhor como tudo isso funciona. Não há receita de bolo, não. Então, ter conhecimento, isso é uma coisa absolutamente fundamental para poder entender melhor o que acontece, o mundo no qual a gente vive. O Jean e eu somos gestores, e o Jean é muito mais focado na parte de ações, eu sou mais macro, temos muita complementação, porque essa mistura macro e micro, a gente trabalha na FIRA, fazemos a parte local, também de alocação e de investimento, vários fundos, um fundo de ações também, que busca uma menor volatilidade, um retorno ajustado em relação à Bolsa Brasileira melhor. Na parte internacional, a gente usa o Swiss Code, somos credenciados para poder administrar contas e fundos, enfim, todos os tipos de instrumento financeiro no exterior também. A Swiss Code é um banco suíço, que é neutro, porque realmente você tem acesso a todos os instrumentos financeiros do mundo inteiro e dos vários provedores de instrumento financeiro dentro do mercado. E quando se fala em investimento internacional, a gente compartilha essa visão também do Ray Dalio, essa visão do Russell Napier, que são visões muito mais macro, que existe mudança de regime, é isso. Isso impacta todos os preços dos ativos. Essa mudança de regimes, o comportamento dos ativos permite, através de regras,
administrar com mais flexibilidade. Então, por exemplo, no modelo de Risk Parity, composto de 4 tipos de ativos, o foco é muito mais sobre o comportamento individual de cada um. E tem uma versão do Risk Parity cujo foco é alcançar uma certa volatilidade uma volatilidade máxima dentro de uma carteira. Então a gente pode ver a linha laranja, ela mostra exatamente a carteira que tem uma meta de volatilidade controlada. Eu acho que também os criadores iniciais do Permanent Portfolio tiveram essa visão que a inter-relação entre os ativos tinha um regime de volatilidade diferentes. A volatilidade ela tem um índice que chama o VIX, o do Fear Index, o índice do medo. Na realidade, a volatilidade é um bicho um pouco esquisito às vezes. Muitas vezes, como indicado, o índice do medo, a volatilidade é associada ao aumento de risco. E é verdade. Mas você pode ter também, numa bolha, como a gente pode ver aqui, um aumento do regime de volatilidade. Tivemos isso no mercado japonês, enfim, todas as bolhas têm esse tipo de comportamento. O mercado começa a andar muito rápido, tem correção também, às vezes, muito importante dentro dessa alta forte, e aí você tem o aumento da volatilidade também em conjunto. Aqui no PB Research, ele tem vários modelos. Aqui a volatilidade entra em considerações, por exemplo, o Dynamic Portfolio. Você tem outros fatores que entram em considerações, como o risco-crédito, porque dentro do mercado de renda fixa, você tem prazo e também o risco-crédito. Você tem governo, que teoricamente é a nota máxima, e você tem o Junk Bonds, que são os papéis de renda fixa os mais arriscados. Então, a evolução, a medição do risco desses papéis mais arriscados também é um indicador que faz que você vai alocar mais ou menos lá dentro. E a gente pode ver aqui claramente, teve uma deterioração do risco-crédito, uma migração para o risco-governo aqui, e o mercado realmente caiu embaixo de 60-40, ele conseguiu se manter muito melhor. Então, os modelos aqui expostos, eles são os mecânicos. No nosso caso, a gente usa isso como observações, que vão dar indicações, o risco é mais elevado ou menos elevados, e isso vai mudar o tipo de alocações. Eu diria que no nosso caso, na metodologia que a gente usa uma camada adicional em termos de comportamento. A gente usa uma camada de tipo Permanent Portfolio, que é representada através de um índice, aqui 50, 35 e 15. O que significa isso? Você tem 50% em renda variável, 35% em renda fixa e 15% em ouro. Isso é o índice de referência, tipo um Permanent Portfolio. E a gente só usa essas 3 classes de ativos. E por que commodity não entra aqui dentro? Eu acho que commodity é muito complexo, porque são mercados que trabalham com contratos futuros. E a gente teve um evento em 2020, eu não sei se você se lembra, que tivemos preços negativos para o preço do petróleo. Isso é algo que nunca aconteceu no passado. Então, o inesperado dentro do mercado sempre pode acontecer.
E, aliás, a Library of Mistakes, do Russell Napier, mostra vários casos do inesperados. Mas o preço negativo do petróleo chegou ao momento que quem tinha petróleo precisou pagar para quem tinha espaço de armazenamento e entregar a mercadoria de graça. Então, isso é uma da problemática do mercado de commodities. Mas isso não quer dizer que a gente não olha o mercado de commodities. Então, quando compara o PB Research, ele olha muito mais o comportamento individual de cada classe de ativos. A gente olha também o comportamento individual de cada classe de ativos, mas também o comportamento de cada classe de ativos em relação a esse índice de referência, tipo um permanent portfolio. Para ilustrar, imagina você tem uma maratona e você tem, sei lá, 10 corredores que estão lá na frente, num pelotão de frente. E atrás você tem tudo o resto. Esses 10, a gente sabe que eles vão ficar lá na frente. Dificilmente um deles vai sair do grupo. Então é importante ver como é o desempenho de cada um em relação ao outro. Eventualmente aquele que estava no primeiro lugar, ele passa para o quinto lugar e vice-versa. Então isso faz parte também da análise do risco que a gente olha. Também outro aspecto é que em relação aos riscos do passado, históricos, a gente coloca uma certa limitação no risco máximo que você pode alocar uma classe de ativo a uma outra. Então, a parte de renda variável pode ir até 60%, a parte de renda fixa até 80%, o ouro até 25% e o caixa até 100%. A nossa preocupação como o PB Research e como também o Ray Dalio do Risk Parity e também o Permanent Portfolio é a preservação do capital com um desempenho acima da inflação a longo prazo. Então, quando a gente volta aqui no perfil do investidor, você é conservador, você é arrojado, você é flexível, você tem que ter consciência do seguinte: o que a indústria está propondo de maneira ampla no mundo inteiro, esses perfis, eles são uma resposta a essa distribuição de retornos, que é uma realidade estatística, só isso. O lado interessante é que essas fórmulas, essa estatística, permite a cada um de vocês avaliar o que é mais confortável e, hoje em dia, com os instrumentos disponíveis dentro do mercado, você pode fazer isso basicamente sozinho. E como eu indiquei, falei em outros vídeos, você pode fazer isso e otimizar também a parte fiscal sobre o longo prazo. Porque lembra, você tem o domicílio da conta, você tem seu domicílio da conta e o domicílio do investimento. Ou então você pode partir numa direção tipo isso, o Risk Parity também. Existem alguns modelos também que são diferentes. O Risk Parity do Ray Dalio, que como também o Russell Napier e o Permanent Portfolio já pensa há muito tempo e com embasamento que na realidade a gente vive ciclos dentro de um sistema que há 100 anos já existe, e essa relação inflação-deflação tem um impacto muito grande sobre o comportamento dos ativos, criando regimes diferentes.
Se você tem curiosidade, você pode ir nesse site, o Portfolio Visualizer, e você tem vários modelos. Coloca seus pensamentos para testar e você pode brincar com a diversificação dos ativos e as regras também. Mas o resumo da ópera é essa. Ou você entra numa caixinha entre conservador e arrojado, que é uma realidade estatística, ou você parte para uma composição diferente e mais permanente. Ou você escolhe a flexibilização que permite controlar os riscos de uma maneira mais adequada. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que isso foi útil. Qualquer pergunta sempre pode entrar em contato com a gente. É isso.